manas! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo por aqui. E hoje não é um vídeo de comprinhas, hoje é um vídeo bem diferente. Quero contar aí pra vocês, né? Como vocês viram pelo título do vídeo, fui acometida aí pela virose. E sim, passei por dias difíceis, fiquei muito sumida, né? Fiquei bem sumida e quero contar aqui tudinho pra vocês. Sobre o diagnóstico, tratamento, quero falar um pouquinho. E também sobre sequela, quero contar tudo certinho, desde lá do início, durante todo o processo e até chegar no que estou aqui hoje, né? São mais ou menos aí uns 6, 7 dias pós-quarentena, então já tô conseguindo gravar e vou continuar gravando os vídeos aqui pra vocês. Mas antes, quero pedir pra você, né, que já caiu de paraquedas aqui, se você já é inscrito, que você dê o seu like, e se você ainda não é inscrito, que você dê também o seu like, que você se inscreva aqui também no canal para não perder nenhum conteúdo, porque semanalmente nós trazemos conteúdos aqui, trago vídeos de comprinhas do Shopee, comprinhas, muitos vídeos aqui a gente traz, dicas de moda, tendências, a gente vai trazendo tudo aí pra vocês. Semanalmente eu volto aqui trazendo muito conteúdo pra vocês. Quero pedir para que você também me siga lá no Instagram, se você ainda não me segue, e principalmente que você deixe o seu like já no início do vídeo, porque isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo, tá bom, mano? A gente precisa muito, isso me ajuda demais, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Bom, como foi que tudo começou? Passamos um final de semana com a minha irmã e meu cunhado, passamos 3 dias juntos, na sexta, no sábado e no domingo, e logo em seguida ele começou a apresentar alguns sintomas gripais. Tem que esperar 3 dias para fazer o teste, ele fez o teste e na quinta-feira ele positivou. Eu tinha tirado uma semana para descanso, porque tem uma cunhada minha, uma irmã do meu marido, que está passando por um problema gravíssimo de saúde. E a gente tava muito abalada, ela tava passando por uns dias bem difíceis, numa luta terrível. E eu tava assim, com a cabeça muito cansada, eu já estava muito cansada, porque tava trabalhando e tal. Então eu resolvi tirar uns dias, tanto do salão quanto do canal. Então eu não gravei vídeo, eu até tinha vídeo gravado, mas eu não quis editar. Eu queria realmente descansar, ficar livre de tudo, de rede social, de tudo. Então eu deixei essa semana, fiquei mais tranquila. Meu cunhado diagnosticou. Quando foi de sábado para domingo, eu me ofereci para dormir com a minha cunhada, porque para que ela não fosse internada, o médico dela pediu para que nós fizéssemos um procedimento, e esse procedimento precisava ser feito a noite todinha até no outro dia pela manhã, para evitar febre e assim, consequentemente, que ela viesse ser internada. E aí, eu me ofereci, porque minha sogra, quem tava cuidando dela, tava já um pouco esgotada. Eu falei, eu fico com ela. E aí, durante essa noite toda, eu fiquei cuidando da minha cunhada. Então, tava muito frio. Eu me lembro que tava muito frio. Isso foi 31 de junho. Culto de Santa Ceia. Então, foi isso mesmo. Não fui pro culto, conversei com a minha pastora, não fui na igreja, passei a noite com ela todinha. Só que durante essa noite eu comecei a espirrar muito. Espirrando, não tinha coriza, mas eu espirrava o tempo todo. E como eu tenho rinite, e eu estava de hora em hora me levantando debaixo da coberta para ir ajudar a minha cunhada, para poder fazer o procedimento nela, e tava muito frio. Então, quem tem rinite sabe que essa mudança abrupta de temperatura acaba dando umas crises na gente. Então, eu fiquei espirrando, ainda eu me lembro que eu brinquei com ela, não tô com vírus não, tá? Ela falou, eu sei, Tati, imagina. E beleza, e de fato eu não estava, não era aí que eu estava, ainda não estava infectada. E vocês vão entender comigo que muito provavelmente não estava. Então passei a noite com ela, e aí, quando cheguei, eu fiquei até às 7 da manhã lá. Esse tipo de coisa, gente, mexe muito, tudo que mexe demais com o meu psicológico acaba afetando o meu físico. Então, tudo que me deixa muito impressionada. Já passei noite com pessoas em hospital, que fez cirurgia, e essas coisas, sabe, ambiente hospitalar, ou quando tem alguém que tá enfrentando alguma coisa assim de saúde, que é algo mais grave, mais sério, isso me afeta muito. Não sei se vocês são assim também, gente. Se vocês são, comentem aqui abaixo no vídeo. Mas eu, particularmente, fico muito mal. Então, eu achei... porque quando eu saí da casa da minha sogra e fui pra minha casa, eu cheguei em casa com a garganta raspando. E aí eu pensei, acho que foi o desgaste da noite, tem a rinite e tudo mais. E toda essa pressão, assim, esse impacto que foi essa noite pra mim, fiquei achando que pudesse de repente ser isso. Fui pra casa, tomei um leite quentinho de manhã, minha garganta tava raspando bastante. E fui pra cama dormir.
descansar. Passei aquele dia ruinzinho, assim, sabe? Que a gente dorme o dia inteiro, dorme picado, não dorme bem, porque passou a noite acordada, enfim. Mas só até aí tudo bem. Fiquei em alerta, porque como meu cunhado já havia testado positivo, o que eu fiz? Eu fiquei me observando, falei na segunda-feira, vamos ver como é que vai ser, porque pra fazer teste também tem que esperar 3 dias. Então, fiquei aguardando na segunda-feira ainda, continuei assim, falei, se amanhã tiver, na quarta eu vou pro teste. Quando foi, então, na terça-feira, eu acordei bem, foi como se tivesse tirado com a mão, não tinha mais sintoma nenhum, já tava normalizando, não tinha mais, a garganta já não tava mais raspando, e aí o que eu pensei? Foi realmente uma crise de rinite. Aqui na minha região tá com fogo o tempo todo no meio do mato, então acordei na manhã de segunda, acordei com fuligem do lado de fora na janela, então achei que pudesse ter sido. Falei, hoje é terça-feira, tô bem, já tava me programando para fazer um teste caso não melhorasse. Eu ainda tava ali, né? Mas como eu estava bem, na terça tava bem, na quarta tava bem, quinta-feira eu estava bem, passei o dia bem, não tava trabalhando muito, porque como meu cunhado já tinha sido diagnosticado, então eu tava me atendo nessa semana aí, eu me ative a atender 4 clientes apenas. 3 delas já haviam passado pelo Covid. Então, elas estavam no período de imunidade, então eu fiquei mais tranquila. Uma delas não estava, mas eu fiquei pensando, tá tudo sob controle, vamos lá. Quinta-feira à noite, eu cheguei em casa, à noite, jantei e quando eu fui pra cama, o meu nariz trancou de vez. Foi assim, congestionou de uma forma assim, até incomum. Eu não me lembro de ter tido uma congestão nasal tão intensa quanto foi ali. Trancou muito o meu nariz, eu me lembro que eu fiquei até meio ofegante, mas não por falta de ar, nada. Mas porque eu fiquei com a sensação de que tava uma pressão no meu nariz, assim, essa região do nariz e aqui da face, parecia que tinha uma pressão. Na minha testa parecia uma pressão. Quando eu puxava, tentava fazer assim, né? Como tava muito trancado, fazia até um barulhinho assim de pressão aqui dentro do meu nariz. Então eu achei diferente, mas pensei que fosse rinite, né? Mais uma noite queimada, aquele cheiro de queimada. E meu marido reclamando, minha garganta tá raspando também, porque... E pensei que fosse rinite. E eu percebi que tinha um leve mal-estar, mas eu achei que fosse cansaço, que eu precisava dormir e tudo mais. E fiquei a noite toda. Eu me lembro que essa noite, meu marido, o tempo todo, eu deitada, assim, ele colocava a mão pra saber se eu estava com febre. Porque eu falei pra ele, acho que eu tô ficando gripada, não sei se de repente é de novo crise de alergia ou se tô ficando gripada. Na sexta-feira eu acordei da mesma forma, nariz super trancado, só que no minto. Desde a quinta-feira eu já tinha muita coriza. Já foi um entupimento de nariz, o congestionamento e muita coriza. Eu lembro que a noite toda eu fiquei suando o nariz. Gente, era uma coriza como se fosse uma enxurrada mesmo, o tempo inteiro. Teve uma hora, que eu vou contar isso pra vocês, é algo muito particular, mas eu vou contar. Teve um momento que eu coloquei 2 tufinhos de papel higiênico aqui, de papel lencinho, assim, dentro do nariz pra eu conseguir dormir e aquilo parar de escorrer, porque eu tava vendo que ia acabar escorrendo até no meu travesseiro, na cama. Acordei na sexta, minha pastora já me chamou pra conversar, perguntando como que eu estava, se a gente estava bem. Ai, meu Deus, esse cabelo tá me incomodando. Se a gente estava bem, porque nós tínhamos tido contato com meu cunhado, ela queria saber se a gente estava bem. E aí, na sexta-feira ela me perguntou se eu estava bem. Eu falei, eu só tô com um pouco de coriza, mas eu tô bem, tô com o nariz bem trancado. Mas eu tô me sentindo bem, então eu tô sob controle. O Oder, que é o meu esposo, não tá sentindo nada. E ela falou, olha, filha, por favor, vai fazer um teste, porque vocês tiveram contato, né? E pediu pra que a gente não frequentasse os cultos, que a gente não fosse na igreja pelo menos por hora, porque, né, pra evitar, porque a gente não sabia, enquanto eu não fizesse um teste, que era bom que por enquanto, né, mesmo fazendo teste, que era por enquanto por precaução, a gente ficar assistindo, vendo os cultos online. E eu concordei com ela, tudo bem, aí mesmo assim ela ficou insistindo, vai fazer um teste e tal. Na sexta-feira à noite, eu fiz uma lasanha.
faço uma lasanha que ela fica pronta assim em 20 minutos, gente. Vocês não acreditam. Se vocês quiserem, qualquer dia eu posso passar a receita dela aqui ou lá no Instagram, só vocês comentarem aqui abaixo. Mas enfim, na sexta-feira ela falou pra mim, na noite eu fiz uma lasanha e eu percebi que o sabor da lasanha não tava tão suculento quanto eu estava esperando, quanto que geralmente fica, porque é uma coisa que eu faço muito. No inverno, principalmente, eu faço muito lasanha. E eu tava esperando aquele sabor. A gente tem a própria receita, a gente sabe como é que fica a comida da gente. Eu tive essa... Mas eu não quis ficar me alarmando pra não pensar assim, coisa da minha cabeça, vai, que eu tô com coisa da minha cabeça, vai. Tô com alergia e tô achando que, né? No sábado, acordei da mesma forma. Chamei uma pessoa, uma cliente minha muito querida, que trabalha em 2 hospitais. Expliquei pra ela, falei como que eu estava. Ela falou, Tati, não precisa se alarmar, calma. Precisa ter 3 dias pra fazer teste. Espera os 3 dias, se você continuar aí, se você estiver encanada, vai, faz o teste. E a minha pastora, filha, você tem que fazer o teste, vai fazer o teste, pelo amor de Deus, eu tenho medo que você piore essa doença traiçoeira. E vai fazer o teste, eu tenho, sabe, ela, o tempo todo ela muito preocupada. E eu, na minha concepção, eu só estava com uma coriza. E algo que começou a acontecer, que agora eu botei no meu tino, que era um alerta e eu não estava prestando atenção, que no sábado meu nariz já estava estrancado, mas eu tinha voz de congestionada, voz de gripe. Então, e o meu nariz, às vezes, quando eu fazia assim, ó, que eu não sei falar o que é isso, mas quando eu puxava assim o nariz, ou quando eu respirava fundo, eu sentia uma fisgada lá dentro do meu nariz, lá no fundo. Vinha uma ardência assim por dentro do meu nariz, e lá no fundo parecia que dava uma fisgadinha. E também quando eu me levantava do sofá, que eu fiquei todos esses dias, como eu tava muito sem nada pra fazer, eu tava trabalhando, eu fiquei vendo TV, vendo filme, sabe assim? Foi um final de semana que eu fiquei muito em casa, me observando, né? Será que tô? Será que não tô? Observando, e a gente fica ali, né? Nem me alimentei direito, pra falar a verdade pra vocês, comi bem mal. E aí, essa sensação do nariz que eu tinha que ter botado no meu tino. E também quando eu me levantava, como eu estava falando do sofá, eu tinha como se fosse uma tontura. No domingo começou uma dorzinha no fundo dos meus olhos, como se fosse uma gripe mesmo. Ou tem gente que fala que a dengue também dá. Então no fundo do meu olho começou uma dor. Mas era muito leve e era muito de vez em quando que eu percebia, sabe, essa dor. E o nariz, aquela dorzinha no nariz, e aquele congestionamento. E mesmo assim a pastora me mandando mensagem. No domingo ela me mandou mensagem de novo. Filha, vai fazer o teste. Eu falei, pastora, se eu não melhorar, amanhã, né, na segunda-feira, eu vou fazer um teste. E fui fazer... Gente, desculpa que a minha voz realmente não tá muito legal. Na segunda-feira, eu agendei pra fazer um teste. E tava com medo de fazer o teste do nariz, do cotonetinho lá. Vou deixar o nome aí pra vocês. Com medo de fazer esse teste, agendei o teste de sorologia. Fiz o exame de sangue. Quem me conhece sabe que eu morro de medo de agulha. Mas eu encarei e fui. Porque eu não queria fazer o teste do cotonete, porque eu tava assim, apavorada de fazer esse teste, gente. Mesmo. Não sabia como era, nunca tinha feito. Mas estava assim, desesperada. E aí fiz o teste da sorologia e deu negativo. Uma hora e meia depois saiu o resultado e deu negativo. Quando eu mandei o resultado para minha pastora, que foi a primeira pessoa que eu falei, né, vou poder voltar para os cultos. E ela, ai filha, esse teste tá dando falso negativo em muitas pessoas. Ela me falou de outras 2 pessoas que tinha acontecido a mesma coisa. Uma delas fez um teste de manhã do sangue, deu negativo, e daqui um tempinho fez o do nasal positivo. Então, o de sangue, em muitos casos, dá um falso negativo. E aí eu fiquei decepcionada, né? E aí eu falei assim, tá bom, então vou agendar. E agendei. Daqui um pouquinho meu pastor me chama, me deu a maior bronca, com todo carinho do mundo, né? Mas eu sei quando ele está assim, filha, vai fazer o teste, a gente orienta tanto vocês nos cultos, a gente tá sempre falando... Vai fazer o teste se você tem todos esses sintomas que você falou aqui, filha, é Covid, vai fazer o teste. Pensa comigo. Né? Como a pastora falou, essa doença é traiçoeira, você não sabe se vai precisar de... Hoje tá bem, amanhã pode ser que não esteja, então precisa saber se tá e se tratar o mais rápido possível.
E aí, como eu já tinha agendado para fazer o teste na terça-feira eu fui, mas na certeza absoluta de que o meu resultado daria negativo. E aí, entrei lá no estabelecimento, o moço foi lá, fui chorando no caminho, dirigindo, chorando, desesperado, porque eu ia ter que fazer. Gente, pareço uma criança, parece frescura, mas só quem sofre, quem passa, sabe, quem tem essas limitações, sabe o quanto que é difícil. Fui, fiz o teste, pá, positivo. Saí pro lado de fora do estabelecimento, já comecei a chorar, mandei mensagem pro meu marido, deu positivo, pra minha irmã, deu positivo, pra minha pastora, chorando. Eles me orientaram a procurar um posto que tem aqui, um pronto atendimento que tem aqui. E saí direto do estabelecimento e fui já pro hospital. E durante todos esses dias anteriores, desde a quinta-feira, até então, o sintoma que eu achava que eu tinha eram só esses que eu apresentei pra vocês. Mas quando eu cheguei no hospital, que eu deixei meu veículo no estacionamento e precisei andar uns 60 metros, que eu vi o quanto que eu estava cansada. Eu não tinha fôlego, gente. Eu comecei a andar devagar, andando normalmente. Eu vi o quanto eu estava cansada. E aí o desespero começou a me bater, né? Então, assim, enquanto eu estava em casa, como eu estava em casa, eu não estava percebendo o quanto que eu estava já, assim, esgotada, acometida. Isso provavelmente era, se não era o quinto, era o sexto dia. Fui pro hospital, fui atendida, o médico me atendeu, me prescreveu lá 2 medicações bem básicas e um xarope que eu teria de comprar. E me falou, se tiver febre ou falta de ar, volte aqui. Fui pra casa, decidi por conta própria fazer um tratamento, vou deixar aí o nome do tratamento pra vocês. E comecei no mesmo dia a fazer o uso das medicações. Isso foi na terça-feira, final de tarde para noite. Então comecei a tomar as medicações. Na primeira noite foi um pouco difícil, eu acredito que seja por conta até dos medicamentos, que é muito medicamento, assim, na primeira vez que você toma é um coquetelzão, assim, 5, 6 comprimidos. Então tomei, a primeira noite foi um pouco complicada, porque também tive o diagnóstico, fiquei assustada, passei muito estresse, é aquele susto, né, porque como eu falei, eu realmente achava que eu não estivesse. E aí quando vem o diagnóstico, você toma aquele baque. Passei a primeira noite, não tão legal, mas nada muito grave. No outro dia parecia que tinha acordado um pouco melhor, mas eu percebi que eu tava muito cansada, gente, ficava cansada de tudo. Eu não conseguia ficar 10 minutos em pé, que eu já estava exaurida. Passei o primeiro dia, né, que foi a quarta-feira, e aí você percebe que você vai ficando cada vez mais esgotado, mais cansado. Não tive falta de ar, mas é um fôlego curto que te dá, você fica assim cansado. Pra tomar um banho você fica cansado. E nessa semana a gente tinha iniciado na igreja uma campanha de oração. Eu quero falar tudo para que vocês entendam os detalhes. Eu acho importante falar, porque isso também é um testemunho. Aquela semana nós tínhamos, no domingo nós começamos, como sempre na minha igreja, a gente, no primeiro e no segundo semestre a gente faz uma semana de oração representando um mês, cada mês do ano. Então no segundo semestre, como eu estava entrando em julho, primeira semana nós estávamos fazendo essa campanha e eu estava no relógio de oração da meia-noite a 1. Então eu vim orando, orei no domingo, orei na segunda, orei na terça. Quando chegou na quarta-feira, eu tava bem cansada. A noite foi assim a pior noite de todas. Foi a pior mesmo. Que realmente eu fiquei muito cansada. Eu me lembro que nessa noite eu falei, Senhor, eu jantei. Tomei os meus medicamentos 8h30 da noite. Jantei e fui pra cama. Quando deu umas 9h30 da noite, eu falei, vou escovar meus dentes. Escovei os meus dentes e falei, Senhor, eu não vou orar. Hoje eu vou pular o relógio de oração. Sério, gente, eu não tinha condições. Só o fato de eu me levantar e escovar os meus dentes, eu fiquei exaurida. Eu não conseguia ficar em pé. E aí eu falei, Senhor, eu não vou aguentar ficar lá na sala de joelho dobrado. Eu não vou conseguir. Senhor, me perdoa, mas essa noite eu não vou participar do relógio de oração, eu vou furar. Fui pra cama por volta de umas 11h20, 11h15, 11h20 da noite. Cansada. Não era uma falta de ar, mas era um cansaço. Como se eu tivesse corrido e precisasse recuperar o fôlego. É assim que eu tava me sentindo. Eu fiquei assim mais ou menos por 1 hora. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou ficar aqui não, eu vou levantar sim. E mesmo sem condições eu vou lá e vou orar.
Eu vou orar sim e Deus vai fazer algo por mim. E eu vou orar, eu não vou orar por ninguém, eu vou orar por mim, porque Deus sabe que eu estou precisando de mim. Estou precisando de mim, estou precisando orar por mim, estou precisando interceder por mim. A gente tem que ter esses discernimentos, né, na vida. Porque a gente recebe, né, a pauta de oração, nós oramos, né, em conjunto, a igreja toda se junta, as pessoas se juntam, e nós oramos, né, pela cidade, pela economia da cidade, pelo prefeito, pelos vereadores, pelas igrejas, né, da cidade, nós oramos pela pátria, nós oramos por Israel, nós oramos pela nação, oramos pelo Brasil, oramos pelo presidente, nós oramos pelos governantes, nós oramos pela economia, nós oramos pela saúde das pessoas que estão precisando, mas nesse dia eu nem olhei a pauta, eu falei, Senhor, eu vou orar por mim. Eu fui pra sala, me embrulhei numa manta, fui pra sala, rastejando assim, e eu andava, gente, que nem o Abominável Homem das Neves, sabe? Assim, bem assim, ó, cansada, exaurida. Parece engraçado, não quero nem, não é minha intenção que isso seja engraçado, porque não é engraçado, mas sério, não quero também que seja pesado. Então, fui assim, que nem o Abominável Homem das Neves, e sentei no sofá e não conseguia, me tremia toda. Eu falei, então eu vou sentar no tapete, e embrulhada assim, tava um frio, gente, tava fazendo um frio de 7, 8 graus essa semana aí na minha cidade. Ainda tá fazendo frio, mas tava fazendo muito frio. 7, 8 graus pra uma cidade que tá acostumada com 35 graus, vocês imaginam o frio que tava pra nós. E aí eu sentei no chão, assim, no tapete, coloquei meu braço em cima do sofá e falei, Jesus, senta aqui no meu sofá. Eu me lembro muito bem. Senta aqui, eu peço por favor, Jesus, que o Senhor sente aqui para que eu possa me recostar no seu colo e eu possa descansar. Porque eu tô cansada, Jesus. Eu tô cansada. Eu tava entregue, gente. E aí eu me recostei ali e comecei, Jesus, me ajuda. Me ajuda a respirar, porque eu não tava com falta de ar, gente, mas eu estava muito cansada. E parecia que ao invés de parar e descansar, eu estava correndo mais. Então vocês imaginam, vocês cansados correndo mais. Quando a gente tá muito cansado, ofegante, a gente para e descansa. E eu parada, com o corpo parado, a impressão que dava é que eu tava correndo uma maratona. E eu falava, Jesus, me ajuda a respirar. Me ajuda, Jesus. Eu não quero precisar me hospitalizar. Eu não quero. Se eu piorar, eu escutava meu marido roncando lá no quarto. Porque ele já estava dormindo. Isso era por volta da 00:30, quando eu me levantei e fui para a sala. E aí eu fiquei ali orando e eu percebi que aquilo foi passando. Inclusive, eu fui entender o porquê que Deus tinha falado tanto comigo com uma ministração de uma cantora chamada Ana Nóbrega. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês verem essa ministração, que fala meu ar para respirar. Tudo que eu preciso está em Ti, Senhor. As minhas fontes estão em Ti. E 2 anos atrás eu ouvi essa ministração e Deus falou muito comigo. Eu fiquei várias noites sem dormir por causa dessa ministração. E eu achava até que eu tinha que trazer isso para a igreja. E na verdade não era. Quando eu passei por essa situação, eu lembrei dessa ministração. E durante toda a hora que eu fiquei, porque eu fiquei mais ou menos por 1 hora e pouca ali, orando no tapete e ouvindo esse louvor e falando, Jesus, o Senhor é o meu ar, as minhas fontes estão em Ti. Tudo que eu preciso nesse momento, tudo que eu preciso para viver está no Senhor. Então me ajuda a respirar. E aí foi passando, eu lembro que eu já consegui ir relaxando e aquilo foi passando, eu melhorei, consegui fazer inclusive a oração, fiz um pouco mais rápido, mas fiz a oração da pauta lá de oração, consegui fazer o meu relógio, foi um pouco mais tarde, invadiu o horário do relógio dos outros irmãos, mas não tem problema, Deus conhece, sabe todas as coisas. Consegui fazer a oração, voltei pra cama e dormi tranquilamente. De quarta pra quinta foi assim, de quinta pra sexta foi assim de novo. Só que foi menos, foi mais leve. E nessa noite de quinta para sexta eu consegui fazer a oração normal e consegui estar mais calma. Eu tenho uma propensão a ser mais ansiosa. Já tive problema com síndrome do pânico. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar no link. Então eu acredito que isso tenha me alterado um pouquinho, ajudado também que eu ficasse assim mais ofegante. Né? Não acredito que seja somente a virose em si, mas é muito difícil de passar, gente. É complicado e você não pode... Você sabe que você é amado, que
Eu sabia que tinha muitas pessoas orando por mim, meus pais, minha igreja, meus pastores, os irmãos da igreja estavam orando. E eu sabia que eu não estava sozinha, meus amigos estavam ali orando por mim, eu sabia. Mas é difícil de passar, gente. Quando você tá ali, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se você vai melhorar, se você vai piorar. Você pensa, vou confiar em Deus, eu confio em Deus. Mas a gente sabe que muitas vezes a vontade de Deus não é a mesma que a nossa. Então você fica totalmente suscetível à vontade de Deus. Mas todo momento eu senti Jesus ali, ó, segurando aquela noite de quarta, gente. O que eu senti, só vivendo pra saber. Não fiquei livre de passar pela virose, mas Jesus estava ali falando comigo, filha, eu tô aqui, ó, tô segurando você, deita aqui que eu vou te ajudar. E eu senti Jesus ali comigo, realmente me ajudando, e eu entendi sobre a ministração, por que Deus trabalhou tanto em mim naquela época, e aí veio a memória, e aquilo foi me acalmando, e eu fiquei bem, dormi. E aí, voltando a falar, na noite seguinte também foi um pouco difícil, mas eu estava guardada, eu estava vigiada, sabe? Eu sei que Deus estava velando pela minha vida ali durante todo esse período. Não foi fácil. A minha rotina era: acordava às 8 da manhã, tomava um remedinho para proteger o meu estômago, porque as medicações são muito fortes, altíssimas, as porcentagens das medicações são várias. Então eu tomava 8h30, eu já começava a tomar os remédios junto com o café da manhã. Demorava mais ou menos 1 hora, 9h30 da manhã, por volta das 9h30, eu já estava liberada ali, né, da minha refeição. Já estava exaurida, tinha que voltar correndo pra cama e me largava lá, gente. Tremia os braços, mesmo deitada, eu sentia que tremia tudo. Então você sente que o seu corpo está sendo agredido por alguma coisa que você não sabe o que é, você nunca teve aquilo. E não é nada igual, sabe? Nunca tive nada igual. Então você sente que o seu corpo tremia, até meu lábio tremia, gente. Tanta tremedeira, que fraqueza que eu tinha, um desespero. Eu tinha tanta fome. Não sei se é os medicamentos, não sei se é a virose, o que é. A gente tem uma fome, mas uma fome que eu tinha que comer imediatamente. Comia até o que eu não gostava. Tomei leite puro, gente, que eu detesto. Não vou falar detesto, mas eu não gosto, não é uma coisa que... Leite puro, quente ainda, minha preferência é sempre para leite gelado. Seja com Nescau, que eu tomo leite com Nescau, gente. Eu confesso aqui pra vocês. Eu não tomo muito leite, mas quando eu tomo com Nescau. Então, leite gelado com Nescau é a minha preferência. Quando eu tomo quente, tomo com Nescau. Mas eu tomava até puro, virava ali, ó. Porque coisa doce, tava uma bagunça no meu paladar. Coisa doce não era a minha preferência. Eu preferia mais coisas de sal. E aí, acabei tomando leite puro. Gente, eu pedi carne. Eu pedi carne pro meu marido. Quem me conhece sabe que eu nem ligo muito pra carne, nem sou muito chegada. Mas eu queria comer carne de vaca, carne bovina, né? E carne suína. Eu tive que comer. Então foi assim, era uma fome que eu tinha que comer. E aí andei vendo, no início tomei muita sopa de legume, porque coisa mais pesada não caía legal. Mas quando foram passando assim, 11º dia, precisava de carne, arroz, feijão. Comi arroz, e eu vi um médico aqui no YouTube falando que pra ajudar a recuperação, nada melhor do que arroz, feijão, bife, salada. Então era isso que eu tava comendo, e é isso que eu tô comendo até hoje. Acho, inclusive, que até ganhei um pezinho, porque uns quilinhos aí. Mas, gente, é isso, a gente tem que se alimentar. Consumi muito inhame, caldinho de inhame. Gente, ficava cansada pra tomar um banho. Eu tinha que tomar banho, tipo, 2h30, não, mentira. 3h30 da tarde eu tomava banho. Porque tava fazendo muito frio. E como quando eu tiro a roupa, gente, tira a roupa, fica com muito frio. Eu ia pro banho, saía do banho, aquele frio. E aí tinha o cansaço, que você fica exaurida, mais o frio. Então eu tinha que tomar banho o mais cedo possível pra pegar uma água mais quentinha possível. E pra não passar tanto frio e não ficar tão cansada. E era assim que passavam os meus dias. Remédio e café da manhã. Tomava um solzinho das 9h30 até meio-dia, que é o único sol que bate na minha casa ali no meu quarto. Tomava aquele solzinho até meio-dia, dormia. Meu marido me acordava, eu levantava meio-dia e pouquinho. Tomava uma vitamina, né, que fazia parte do tratamento. Almoçava, voltava pra cama. 3h30 da tarde levantava pra tomar banho. Já tava desesperada de fome de novo. Já tinha que comer alguma coisa, comer um pão, tomava um leite, tomava um caldinho de inhame. Ou já tava exaurida de novo. Ia lá, tinha que deitar no sofá pra descansar. Ficava até 8 horas da noite, que era a hora
8h30 já tinha que tomar remédio de novo, já jantava e daí ele ia pra cama. Então eu levantava só pra comer. Comia e voltava pra cama ou pro sofá. Tomava um banho, ia pra cama ou pro sofá, porque a gente fica esgotada, a gente fica exaurida. Essa é a palavra que identifica. Dor. Tive dor no corpo, doía minha carne, sabe assim? Depois de uns 7 dias, muita dor. Doía tudo aqui, gente. Eu achava até que eu ia ficar com íngua. Doía. Você tocava assim na sua pele, você não aguentava de dor. Doía muito, doía por tudo. Doía até o cabelo. Não, o cabelo não doía, né, gente? Mas doía tudo, brincadeira. Doía, você apertava assim, ó, tudo dolorido. É como eu falei, você sente que algo está lutando muito contra o seu corpo, tá? Tá ali, ó, tentando te destruir. Você fica com a cabeça ruim, estômago, tudo ruim. Corpo, dói tudo, gente, se fica ruim. Não tive dor de cabeça e nem tosse. Hoje eu estou com tosse, mas a tosse é sequela, que começou no término da quarentena. Terminou minha quarentena hoje, amanhã começou uma tosse. Incrível. Né? Mas já passei no médico, já fiz exame de novo, fiz outro teste. Está tudo bem comigo. Mas a sequela começou falando. Caiu muito meu cabelo. Gente, eu fiquei uma semana sem lavar o cabelo durante a virose. Uma semana sem lavar o cabelo. Porque eu não tinha força de levantar os meus braços. Ele tremia. Não tinha força, não lavei. E como é que eu peço pro meu marido pôr a mão em mim, que não pode? E ele lava minha cabeça. Não tem como. Então, fiquei uma semana. Nunca na minha vida, nunca nessa vida eu fiquei uma semana, mas eu tive que ficar. E meu cabelo virou uma bênção. Mas agora estamos aqui, ó, lavado. Ai, quando eu consegui lavar meu cabelo, foi uma vitória. E poder escovar o meu próprio cabelo foi uma maravilha. E hoje, assim, as sequelas, como eu falei pra vocês. O cabelo a gente perde bastante cabelo, tá? Murchinho meu cabelo. Não parece aí, mas tá, gente, bem pouquinho. É que eu tenho muito cabelo. Tem bastante. Mas o meu cabelo, nossa, quando eu molho, olha lá, ele fica só um mijinho. Mas isso também é uma coisa que daqui a pouco começa a crescer de novo, é só se alimentar bem, que daqui a pouco fica tudo bem, né? O mais importante é que eu já passei por tudo isso e como uma pessoa muito querida disse, uma pessoa muito experiente disse, é impossível a gente passar pela Covid, entrar na Covid e sair da Covid do mesmo jeito que você entrou, a gente fica diferente, né? Isso tudo me serviu pra me trazer na minha consciência o quanto eu sou amada, o quanto as pessoas me amam, com quem eu posso contar, quantas pessoas, gente, quantas pessoas que eu sei estavam orando e que todo dia me mandavam mensagem, minha mãe, minhas irmãs, quanta preocupação, e eu sabia que elas estavam muito preocupadas, meus pastores, minha pastora todo dia me chamando, minhas amigas, sabe? E foi um período muito difícil porque uma cliente minha ficou muito acometida, ficou entubada. E mesmo eu com aquela situação ali, eu estava intercedendo por ela e graças a Deus ela conseguiu se passar, né? Saiu da intubação, foi estubada, saiu, já tá em casa fazendo... tá ali nas limitações dela, mas está se recuperando, graças a Deus. Mas foram dias muito sombrios, foram dias de muitas incertezas e a gente, como muitos médicos falam, já vi muitos especialistas falando que a gente afeta na gente, a doença ela afeta mais na gente aquilo que a gente já tem de um certo descontrole. Então no meu caso foi agora a tosse, essa fraqueza, que eu sinto muita fraqueza ainda, não conseguia ficar assim, ó, sentada. Eu devo estar aqui mais ou menos uns 40 minutos para gravar esse vídeo. Eu não conseguia falar tanto quanto eu tô falando agora. Mas hoje, às vezes eu tenho umas tremedeiras, assim, uns tremores, eu sinto uma tremedeira, uma fraqueza ainda nos braços. Amanhã eu tô voltando a trabalhar no salão, vamos ver como é que vai ser. Tô indo, ó, com calma, devagar, mas eu sei que eu me sinto renovada, sabe? Tô com muitos planos, muitos projetos e tô muito animada, tô aquecida, tô com as turbininhas ligadas, meu povo. E é isso aí, vamos continuar trabalhando, vamos continuar vivendo e cumprindo aí os propósitos de Deus pra minha vida e sendo bênção o máximo que eu puder e muito feliz, muito apegada à minha família, muito apegada à minha igreja, as pessoas que eu amo e vamos aí, vamos viver
Vamos desfrutar de todo o bem do Senhor até que Ele venha, ou até que Ele venha nos buscar. Tá bom, queridos? Esse é o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês. Eu espero muito que possa te ajudar, de repente você que está com o diagnóstico dessa doença. Não desista, enfrente, lute. Eu sei que não é fácil, mas se apegue em Deus, cuide da sua imunidade, evitem açúcar, gente. Eu sei que isso que eu vou falar pode de repente ser até um tabu ou algo, né, que de repente as pessoas não gostam muito de falar ou de ouvir, mas cuidem do peso de vocês, procurem evitar a obesidade. Se vocês puderem, procurem médico. Vai tratar, porque a obesidade a gente sabe que é doença. Não estou falando de estética, porque a gente é linda, mais gordinha, mais magrinha, não importa, né? Mais gordinho ou mais magrinho, a gente, né, todo mundo tem a sua beleza, mas não pense nisso agora. Pense em cuidar da sua saúde. Reforce, se eu puder aconselhar, reforce a sua imunidade. Livrem-se dos açúcares refinados, açúcar, sabe, diabetes, essas coisas. Tentem controlar o máximo possível, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Eu, por uma semana, eu podia estar sendo vacinada. Eu diagnostiquei na terça-feira, na quarta já liberou para o pessoal da minha idade começar a vacinar. Mas eu não pude e ainda não me vacinei. Só vou poder me vacinar daqui uns bons dias, uns 15, 20 dias eu vou poder me vacinar. Mas é isso, a gente não pode ficar pensando somente na vacinação. Porque, olha, eu poderia não ter pego e me vacinado, mas não deu tempo de eu me vacinar antes de ser acometida pelo vírus. Mas cuidem, gente, cuidem. Eu acho até que a minha imunidade não estava muito boa, porque 2 semanas antes do Covid eu tinha pego uma gripe bem forte. Porque eu tinha iniciado uma low carb. Entendam isso. Então, tomem cuidado, não é momento de fazer dietas malucas. Cuide da alimentação, alimente-se bem, com coisas saudáveis. E cuide da imunidade de vocês, gente. Muito, muito, muito. Além dos protocolos de saúde, cuidem muito da imunidade de vocês. Tá bom, manas? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem ele, porque com certeza pode ajudar alguém que tenha sido diagnosticado ou que já está passando por dias difíceis. De repente esse vídeo pode trazer força aí e ser aí como um exemplo de alguém que passou pela virose e tá aqui, ó, super bem, pronta pra continuar a vida aí como Deus mandar. Tá bom, manas? Eu vou ficando por aqui. Grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, que será de comprinhas. Tem muita comprinha que eu vou trazer aqui pra vocês. Tem muito conteúdo. Então não perca. Se inscreva, curta e compartilhe pra ajudar no engajamento aqui. Fui.